Então, pessoal, então, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos, né? O vídeo de ontem, só para contextualizar, eu falei da questão da distância cultural, né? Da distância de tempo e da questão também do espaço, por exemplo. Quem mora aqui no Ceará tem uma certa diferença cultural de quem mora no Rio Grande do Sul, digamos, tá bom? Isso é uma distância no local, né? No próprio espaço, mas além disso tem a distância no tempo, né? E aí no último vídeo eu expliquei um pouquinho sobre isso aí e vamos dar continuidade aqui a nossa série de vídeos aqui falando sobre a Páscoa, né? A intenção, como eu falei no último vídeo, é chegar no final de semana da Páscoa e a gente ter uma compreensão maior dessa distância cultural, especialmente a distância de tempo, né? 2000 anos aí, 2025 anos, 4 mil anos de história aí do povo de Israel, né? Então eu quero passar nesses vídeos aí um pouco dessa história para a gente poder contextualizar esse final de semana da Páscoa, nesse acontecimento, tá bom? Então vamos continuar aqui, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha e vamos dar início aqui a essa apresentação, um minutinho. Pronto, então assim, a Páscoa, né? A Páscoa é conhecida como a passagem, né? Por quê? Vou explicar também. No próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aí. Então, só para mostrar para vocês o enredo histórico aqui, a questão histórica, né, da distância de tempo, como eu tinha falado ontem, e é uma distância de 2000 anos desde Abraão, né, desde o patriarca do povo de Israel, até o nascimento de Jesus, né? Então, você pode observar que são aí 2116 anos aí de cultura, de história, e esse contexto a gente tem que entender para entender o que é a Páscoa, que aconteceu no Antigo Testamento, né? E o que é também a Páscoa no contexto de Jesus, naquela época de Jesus. E que foi também até mal interpretada a vinda de Jesus pelos próprios judeus, né? Então, aqui para a gente contextualizar, por exemplo, Abraão nasceu em 2116 anos de Cristo. Isaac, filho de Abraão, 2066 anos antes de Cristo. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, nasceu em 2006 antes de Cristo. E o próprio José, né, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, nasceu em 1915 antes de Cristo. Ok? José, a história de José vocês devem saber, a gente também pode falar um pouco em algum vídeo na frente. A história de José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Lá no Egito ele também foi escravo, ele trabalhou para a casa de Potifar, né? E em seguida ele teve teve a visão, ele teve a interpretação do sonho de Faraó, o que levou ele à posição do segundo homem mais importante do Egito. Nós podemos falar um pouco da história de José, também para contextualizar. Até porque logo em seguida da história de José, quando ele é esquecido na história dele pelo Egito, o povo de Israel, os hebreus, eles passam a ficar 400 anos em regime de escravidão no próprio Egito, tá bom? Então, e durante esse período da libertação da escravidão, que veio Moisés, né, que é o chamado Êxodo, e esse Êxodo, né, saída, ele acaba acontecendo, e é nesse período aqui que a Páscoa é comemorada pela primeira vez, tá bom? Então a Páscoa, né, ou seja, a passagem, e aí no próximo vídeo a gente vai explicar mais sobre isso aqui, é justamente essa passagem, essa libertação, tá bom? Libertação do povo de Israel, que saiu do cativeiro do Egito e passou a peregrinar no deserto, né, até que chegar em Canaã. Passou 40 anos no deserto, também a gente pode também explorar isso aí, e esses 400 anos de escravidão aí foi justamente o período que eles passaram como escravos, e logo em seguida eles saíram, né, da escravidão por intermédio desse evento da Páscoa, e em seguida entraram na terra de Canaã, que era a terra prometida, né, desde a história de Abraão, tá bom? Também para contextualizar aqui, vários eventos ocorreram até o nascimento de Jesus, né? Por exemplo, 1375 antes de Cristo, foi os juízes, foi a época dos juízes, né? Os juízes foram
eram escolhidos pelo próprio Deus, né? Deus escolhia os juízes para momentos de libertação que o povo lá em Canaã estava passando por alguma escravidão, alguma opressão. O próprio Deus escolhia juízes para poder trazer libertação para o povo do Egito, ou para o povo de Israel, tá bom? Então, 1050 antes de Cristo, o rei Saul foi constituído rei, né? O rei Davi em seguida, o rei Salomão, o reino foi dividido, por exemplo, o reino do sul cai, o reino do norte cai, a Ciro derrota a Babilônia e acaba liberando o pessoal para voltar, o retorno do exílio, tá bom? Então assim, para você ver que tem muita história, né? Muita história que é passado aí, que se passou, né, até chegar ao nascimento de Jesus. 2100 anos aí se passaram na história do povo hebreu, na história do povo de Israel, até chegar ao nascimento de Jesus, tá bom? E aí a gente vai explorar um pouquinho dessa história nos próximos vídeos, ok? Pois então, pelo vídeo de hoje é só. Eu quero agradecer aí vocês, e se vocês estiverem gostando aí dos vídeos, né, deixa eu só sair aqui. Se vocês estiverem gostando aí dos vídeos, vocês compartilhem aí, comentem, e é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Até mais.